Olá! A gente começa com essa letra do Kanye West porque ela dá o tom exato do livro de Ben Horowitz. É direto, sem filtro e, vamos ser sinceros, brutalmente honesto. É aquele lembrete de que o mundo dos negócios não é uma sala de aula, é uma luta. E é sobre essa luta que a gente vai conversar. O que vamos ver aqui é o lado difícil das situações difíceis, a jornada de um líder através do que ele mesmo chama de a luta. Olha, isso aqui não é o seu típico guia de gestão cheio de fórmulas prontas. Tá mais para um manual de sobrevivência. A ideia principal é a seguinte: a maioria dos livros de negócios tenta ensinar como evitar erros. Mas o Horowitz foca no que fazer quando o desastre já aconteceu. Sabe? Quando não tem mais opção fácil e cada decisão parece um passo em direção ao abismo. É exatamente aí que a verdadeira liderança é colocada à prova. Então, vamos lá. Ato 1. Lições da vida real. Para a gente entender a filosofia do Horowitz, a gente precisa voltar um pouco no tempo para aquelas experiências que moldaram o caráter dele, muito antes de ele virar CEO. E a primeira grande lição vem de uma pergunta que parece simples. Qual é a diferença entre o medo e a coragem? A resposta que ele encontrou, ainda na infância, acabou definindo a carreira inteira dele. E a história por trás disso é fascinante. Aos 5 anos, em Berkeley, um valentão desafiou o Ben a agredir outro menino, o Joel Clark Jr. Ele ficou paralisado, com medo do valentão, claro, mas também apavorado com a ideia de fazer aquilo. Ele foi na direção do Joel e, em vez de obedecer a ordem cruel, ele perguntou: "Posso andar no seu carrinho?" Um simples ato de coragem que transformou um momento de puro terror numa amizade para a vida toda. E a lição que fica é essa: coragem não é a ausência de medo, é fazer a coisa certa, mesmo morrendo de medo. Anos depois, veio outra lição, dessa vez do seu treinador de futebol americano, o Chico Mendoza. A mensagem era brutalmente clara: comprometimento não é uma opção. Ou se está dentro de corpo e alma, ou se está fora. Essa mentalidade de entrega uniforme se tornou a base de como ele passou a exigir responsabilidade e dedicação total da sua equipa. E essa frase do pai dele mudou tudo. O Horowitz estava preso num emprego péssimo numa startup, negligenciando a família à beira de um colapso pessoal. O conselho do pai não foi sobre negócios, foi sobre prioridades. Perceber que estava prestes a perder o que mais importava o forçou a tomar uma decisão dificílima, mas essencial: pedir demissão e colocar a família em primeiro lugar. Agora, a gente entra no olho do furacão. Ato 2. Bem-vindo à luta. Aqui é o coração da história, a jornada brutal da sua empresa, a LoudCloud, e o nascimento do conceito que define o livro todo. A ascensão e a queda foram vertiginosas. Pensa só, em 1999, a LoudCloud nasce no auge da bolha da internet, com dinheiro sobrando e otimismo lá no teto. Um ano depois, em 2000, a bolha estoura, o mercado desaba. Em 2001, a empresa está queimando dinheiro a uma velocidade assustadora e de cara para a falência. A euforia virou pânico. A realidade nua e crua era essa: 6 semanas. Era todo o tempo que a LoudCloud tinha antes do dinheiro simplesmente acabar. A pressão era absoluta. Então, fica a pergunta: o que se faz numa hora dessas? O financiamento privado secou. O mercado de ações está em queda livre. A falência está batendo na porta. Não tem um manual para isso. Não tem resposta certa. A resposta do Horowitz não foi uma jogada de mestre de um livro de estratégias. Foi um ato de puro desespero e coragem. Primeiro, a decisão que todo mundo chamou de insana: abrir o capital da empresa no meio da pior crise da história da tecnologia. Depois, vender o negócio principal da LoudCloud. Isso ligou à parte mais dolorosa: demitir 140 pessoas. E, por fim, com os 80 funcionários que sobraram, reinventar tudo e criar uma nova empresa de software, a Opsware. Foi sobrevivência a qualquer custo. E é de todo esse caos que a gente tira a sabedoria do ato 3. As lições aprendidas na luta se transformaram numa filosofia de gestão forjada no fogo, com princípios que servem para qualquer líder. Uma das ideias mais famosas dele é essa distinção entre o CEO de tempo de paz e o CEO de tempo de guerra. Pensa assim: o de tempo de paz tem uma vantagem de mercado. O foco dele é expandir, incentivar a criatividade. Já o de tempo de guerra enfrenta uma ameaça existencial. O foco é um só: sobreviver. Ele exige conformidade total com a missão,
não tolera desvios e sabe que às vezes só se tem uma chance. O segredo é saber em que tempo a sua empresa está vivendo. Essa citação, brutalmente honesta, do cunhado dele, foi uma verdadeira epifania para o Horowitz. Ele percebeu que a sua própria tentativa de manter o moral da equipa com um otimismo forçado estava sendo contraproducente. As pessoas não queriam um solzinho, elas queriam a verdade, por mais dura que fosse. E aqui está o porquê. Dizer a verdade constrói confiança, que é a base de tudo. Permite que todos os cérebros da empresa trabalhem no problema, não só o do CEO. Afinal, não dá para resolver um problema que ninguém sabe que existe. Isso cria uma cultura onde as más notícias viajam rápido, o que é essencial para a sobrevivência. E, o mais importante de tudo, só se pode resolver um problema que se admite que existe. O que nos leva à filosofia final, a primeira regra do empreendedorismo, que, ironicamente, é que não existem regras. No fim das contas, a grande lição é esta. O lado difícil das situações difíceis é que não existe uma receita de bolo. Não tem fórmula mágica, não tem bala de prata. Cada crise é única. Liderança não é sobre seguir um manual, é sobre ter a coragem de tomar decisões impossíveis, com informações incompletas e sem nenhuma garantia de sucesso. Então, a mensagem final é essa. Abraça a luta. Não fuja dela, não a veja como um sinal de fracasso. A luta é o lugar onde o caráter é construído, onde as empresas são forjadas e onde, no final, a grandeza é alcançada. E terminamos com uma provocação, uma pergunta para refletir. Se a luta é o caminho para a grandeza, qual é a luta que está sendo evitada? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro.